Vamos à Escritura. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23. E se você puder ficar em pé para lermos juntos, se for possível, você que está acompanhando de casa, também pode pegar a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 33. E a Escritura diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, você hoje estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém. Tome seu lugar, por favor. Nós temos nesta passagem a essência do que foi o sacrifício que Cristo realizou em nosso favor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando disso. Jesus disse, na noite anterior a esse dia, que ele entregava, ele pegou o pão e disse: Esse é o meu corpo que está sendo entregue por vocês. Ao comerem, façam isso em memória de mim. Em seguida, ele pega o cálice com o vinho e diz: Este cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Naquele momento em específico ali, ninguém entendeu nada. No momento da ceia, ninguém entendeu absolutamente nada. E olha que Jesus já tinha falado muitas vezes que importava que o Filho do Homem, que ele, o Cristo, padecesse, morresse, enfim. Mas os discípulos não entenderam absolutamente nada. E quando chegou esse momento aqui, em que Jesus está pendurado numa cruz, à época, o meio de tortura mais absurdo que existia entre a humanidade, porque a pessoa sofria, ela finalmente morreria de asfixia, asfixiada, com o pulmão cheio de água, mas até lá ela já tinha tido muitas câimbras, já tinha se cortado e se machucado, tanto nas mãos como nos pés. O próprio Jesus tinha sido chicoteado, então o corpo estava todo inflamado, recebido uma coroa de espinhos. E nesse momento também os discípulos se dispersaram, todo mundo correu. A cena era horrível e terrível de se ver. Mas aquilo ali era exatamente o cumprimento daquilo que Jesus tinha falado, que ele estava se doando, dando o seu corpo para levar sobre si o pecado que era meu e seu.
dando a sua vida, o seu sangue, para que nós tivéssemos vida, uma vez que estávamos mortos, como diz a Bíblia, nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Então, o que lemos aqui foi esse momento chave. O que está acontecendo? Do que trata a ceia? A ceia trata desse momento aqui que nós lemos. Agora, você percebe que aqui há muitos personagens nesse momento, sim ou não? Tem muitos personagens. Muitos tipos de personagens. E existe aqui essas dualidades, esses comportamentos ou esses tipos de pessoas que duelam, né? Que são contrários um ao outro, que se contrariam nessa história. Aqui é difícil de você dividir o mundo em dois, né? Porque aqui tem vários tipos de comportamento que você acaba dividindo os comportamentos e as atitudes e as pessoas e aquilo que elas fazem em dois polos, vamos dizer assim. Curioso perceber que a gente começa vendo que, uma vez que Jesus está pregado na cruz, você tem pessoas que estão abertas à salvação. Você vê que Jesus foi pregado entre dois malfeitores, ou, na versão que eu li, entre dois criminosos. A Bíblia não diz qual foi o crime deles, mas foi um crime dentro das leis romanas e judaicas, um crime digno de morte. Então, eles dois foram julgados e sentenciados à morte, e eles estão ali. E tem um camarada que está aberto à salvação, e tem um outro camarada do lado que está zombando. Junto com um monte de outras pessoas que zombam. E zombam, e zombam, e zombam. Quando o assunto é salvação, porque esse sacrifício de Jesus, ele aconteceu para que nós tivéssemos salvação. A humanidade de uma forma geral, né, como um todo, está separada de Deus por causa do pecado. O pecado é a agressão que se faz à santidade de Deus. Deus, ele é absolutamente santo. E quando a gente contraria a santidade do Deus que é criador e que é santo, então nós pecamos. Inclusive, né, pastor Gustavo, nós falamos disso na live na terça-feira, né? Esse foi o assunto. Quando a gente contraria a santidade de Deus, isso é pecado. Qualquer que seja, errou o alvo que Deus estabeleceu, é pecado. E alguém vai dizer assim, mas Deus é muito caprichoso, né? Se a gente não faz o que Ele quer, então é pecado. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele pode fazer isso. É simples assim. Deus é o Criador, nos criou com um propósito. Quando a gente sai do propósito, ofendemos o nosso Criador. Sim ou não? Ofendemos o nosso Criador. Aliás, disse, né, que essa foi, inclusive, uma das crises que levou Santos Dumont a tirar a sua própria vida. Porque Santos Dumont inventou o avião. E ele estava feliz da vida de ter inventado o avião. E os seres humanos foram lá e colocaram bombas no avião. O propósito do Criador é um, e a humanidade contraria o propósito do Criador. E muita gente acha que Deus é caprichoso. Então nós estávamos condenados a essa eterna separação de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, paga o preço estipulado para que nós pudéssemos novamente estar perto dele. E isso é a salvação de Deus. Só que tem gente que zomba. Tem gente que zomba. Tem gente que acha que não precisa. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Tem gente que acha que é bobagem. Aliás, tem gente que acha que é muito certo. Entre esse grupo que nós lemos aqui, né, você vê os líderes religiosos. Os líderes religiosos têm essa particularidade, você vai encontrar isso no Novo Testamento, nos Evangelhos, né, bastante. Os líderes religiosos dizendo o seguinte:
Nós somos a descendência de Abraão. Nós somos o povo escolhido. Nós não precisamos de ser salvos. Nós já estamos salvos. Do que você está falando? Morre você. Simples assim. E tem muita gente que até hoje acha que é muito boa, que é muito gente fina, que é muito legal e que não precisa de salvação. E zomba daqueles que estão, em nome de Deus, transmitindo a palavra de salvação. Só que existe gente, como aquele criminoso que estava pendurado na cruz, que diz o seguinte para o rapaz que estava do outro lado zombando: amigo, será que você não teme a Deus? Esse conceito é muito forte, porque salvação é para quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, zomba. Quem não leva em consideração o Deus que é Criador, Todo-Poderoso e Santo, zomba. Temor de Deus tem tudo a ver com salvação. Se eu levo em consideração a pessoa de Deus, quem é Deus, a obra de Deus, enfim, os interesses de Deus, eu vou buscar me aliar, me afinar com o propósito dele. E é curioso a palavra que esse homem diz, porque ele diz com todas as letras: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Agora veja, quando a gente trata de salvação, o salário do pecado, vai dizer a Bíblia, o salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia diz. Todos nós merecíamos isso. E o ser humano sem salvação, ele está condenado à morte. Mas ainda assim, o ser humano, na sua ignorância, é capaz de zombar da salvação de Deus. Há pessoas que escarnecem e há pessoas que estão abertas. A igreja, nós aqui, o nosso papel é replicar o gesto de Jesus. Braços abertos para acolher os que querem. E braços abertos para falar do amor, apesar do escarnecimento. A igreja não fecha os braços para quem zomba, porque Jesus não fechou os braços para quem zomba. A igreja não fecha as portas para quem zomba, porque Jesus não fechou as portas para quem zomba. Um dia ele vai tratar com isso. Um dia. Mas naquele momento, a oração de Jesus foi qual mesmo? Pai? Pai faz o quê? Perdoa. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A salvação, gente, é uma escolha que se faz. Ela é de graça, ela está disponível, ela é o melhor dos presentes, mas ela não é obrigatória. É obrigatório para quem quer salvação, mas para quem quer zombar, ela não é obrigatória. Deus não coloca ninguém contra a parede com a mão, né, estrangulando a garganta, dizendo: você tem que ser salvo. Não, quer salvo quem quer. Quem se dispõe, quem se envolve, esse será salvo. Isaías capítulo 55, que a gente inclusive vai ler essa semana, e do qual nós falamos na conversa da Escritura na terça-feira passada, é um convite à salvação. Alguém lembra disso? Diz, né? Ele começa dizendo: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A pergunta: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. O verso 6, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão.
Mas dá o perdão para quem? Para quem quer. Para quem vem às águas. Para quem se dispõe a receber dele esse presente. E quem não quer, não tem. Não tem. E por que Deus não obriga ninguém à salvação? Eu falei aqui no começo dessa nossa reflexão que a razão de Deus vir nos oferecer salvação é para restabelecer relacionamento. Alguém aqui sabe o que é relacionamento? Quem aqui sabe o que é relacionamento? Levanta a mão assim. Opa, né? Muito bem. Com quem que a gente se relaciona? Com quem que você se relaciona? Com quem quer se relacionar com você. É ou não é? Às vezes nós somos, vamos dizer assim, obrigados a nos relacionar com pessoas, por exemplo, no nosso trabalho. Mas você não vai com a cara daquela pessoa. Você tem com ela o que a gente vai chamar de relacionamento profissional. Ele lá na mesa dele, eu aqui na minha mesa, eu passo papel para lá e vem papel de lá para cá e final do dia tem uma boa noite. E é isso aí. Mas Deus não quer relacionamento profissional com a gente. Deus quer relacionamento pessoal. Deus quer ser íntimo. Deus quer ser amigo. Deus quer estar próximo. Quem é que é seu amigo? Quem são os seus amigos? São as pessoas que você escolhe e elas escolhem você. Porque há pessoas que você escolhe e elas não querem nada com você. E tem as pessoas que escolhem você e você não quer nada com elas. Salvação tem a ver com relacionamento. Deus nos quer perto do coração dele. Por isso que a salvação não é obrigatória. Não é obrigatória. É uma escolha que se faz. A salvação tem os seus efeitos imediatos. É muito bonito ver isso, que o relacionamento com Deus, quando a gente recebe salvação, isso é imediato. Pensa numa coisa boa. É que no estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos, numa piscadela, você é considerado por Deus justo. Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e a resposta de Jesus é que hoje você vai estar comigo no paraíso. A implicação é imediata. Você não tem que pagar por 10 anos de pecado que você cometeu. E se você tem mais tempo de vida, 20 anos, então você não tem que pagar 20 anos para ter perdão dos pecados que cometeu. Se você tem 50 anos, você não tem que pagar por 50 anos pelos pecados que cometeu. Até porque os nossos pecados são muito grandes. E é por isso que essa história de que você vai voltar nessa vida 200 vezes para chegar no ponto e ficar legal não faz sentido. Porque a nossa ofensa contra Deus é muito grave e só tem um jeito de ser salvo, de receber salvação, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E como é por lá, você e eu somos salvos imediatamente. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. O que passou, passou. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já disse que está pago, pronto, acabou. Imediatamente a salvação, ela tem efeitos imediatos. Agora, ela também tem efeitos futuros. Porque quem é salvo hoje, reina com ele amanhã. Quem é salvo hoje, tem vida eterna hoje e tem vida eterna amanhã. Quem é salvo hoje, está resgatado hoje, para amanhã ser ressuscitado de entre os mortos e viver com Deus eternamente pelos séculos dos séculos.
Quem é salvo hoje tem certeza de que, ainda que more numa casa pequenininha aqui, tem uma mansão preparada para ele lá no céu, porque Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas e eu estou indo para lá preparar lugar para você. É para hoje e é para amanhã. A salvação é para agora, mas é para amanhã também. Por isso que Jesus diz que quando nós estamos nele, nós temos vida eterna. Não é um momento, é a vida eterna. É para agora e é para sempre. É disso que a ceia está falando. Agora, a salvação tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Essa é outra dualidade. Eu preciso entender que eu estou debaixo de justiça. Eu preciso entender que por melhor que eu seja, e por mais justificadas, entre aspas, que sejam as razões para o meu pecado, eu sou carente de salvação. Por melhores que sejam as minhas intenções nessa vida, eu estou e sou carente do perdão de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque só Ele, como disse aquele homem, esse homem não cometeu mal algum. Esse homem é santo. O Deus que é santo recebeu sobre si aquilo que era meu. E esse é um dos versículos da Bíblia mais fortes para mim. É aquele que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sou salvo e você não é salvo porque a gente melhorou. Espera-se que a gente melhore. Isso é um processo da santificação. Mas a gente não é salvo porque a gente ficou bom. A gente não é salvo porque a gente, de repente deu um sorrisinho diferente para Deus. E Deus, a gente fez aquele olhar de gato de botas para Deus. E aí Deus agora se compadeceu da gente. Não, não é isso. Nós somos salvos porque o santo foi feito pecado por nós. E todo o peso da ira de Deus em relação ao pecado foi depositado sobre a pessoa de Jesus. Todo o peso da ira de Deus em relação às ofensas foi colocado sobre as costas de Jesus. A justiça de Deus foi feita. A justiça de Deus foi feita. Se você quiser hoje, você pode fazer um acerto de contas com Deus, porque o seu pecado já foi levado. Se você já caminhava com Jesus, se você não caminha com Jesus, não importa. Você pode fazer um acerto com Ele. E eu sei que para muita gente que já caminha com Jesus, a gente tem esse negócio: poxa vida, Jesus já me salvou, Jesus já me perdoou, então eu aqui errado de novo, eu tenho que me punir. Não tem, Jesus já foi punido por isso também. Não tente inventar punição a mais. Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Você e eu, nenhum de nós tem como pagar nada. Agora a gente precisa reconhecer que precisa do perdão. A gente precisa reconhecer que precisa dele. E é por isso que a gente se lembra e que a gente participa da ceia regularmente. É para a gente lembrar mesmo: eu preciso de Deus. Eu preciso, Ele já me deu salvação, mas eu preciso da força dEle. E eu preciso dEle, Ele é que me dá vida, Ele é a vida da minha vida. E eu caminho nele para a glória dEle, para a honra dEle, tudo para Ele. Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Não é sobre mim.
Não é sobre o quanto que eu estou ficando bom e santo e legal. Não é sobre você, como que você evoluiu na sua santidade. É sobre Ele que abriu todas as portas. O véu do templo foi rasgado. Não foi porque a gente fez força para isso. É porque Ele morreu na cruz do Calvário e nos garantiu acesso a Deus. O próprio Deus rasga o véu de cima para baixo. E a gente tem acesso à presença do Deus vivo. Querido, alegre-se nessa manhã e celebre com todas as suas forças a salvação que Deus te deu. É isso que a gente está fazendo aqui. Salvação. Se você tem algo para acertar com Deus, faça hoje. Faça hoje, mas faça com alegria. Não faça com pesar. Faça na confiança de que está pago e que Ele te quer de volta. Ou, Deus quer você de volta. Deus quer você de volta. Deus não está com a cara virada para você. Para de se punir. Para de se esconder. Deus quer você de volta. Se acerte com Deus. Participe da comunhão. Entre nesse abraço gostoso. Deus quer você de volta. Deus quer você na casa dele. Deus está fazendo festa. E quer que você na festa. Vem para a festa. Amém? Fique em pé comigo. Coloque a sua mão no seu coração. E agradeça a Ele pela grande salvação que Ele te deu. Agradeça a Ele pelo grande amor dEle, pela salvação que Ele te deu, porque foi Ele. Senhor, nossa salvação, ela é por demais importante para nós. Que coisa boa é poder caminhar com o Senhor. Que coisa boa é saber que o Senhor abriu essa porta. Sim, Senhor, nós queremos caminhar contigo. Nós queremos ter comunhão contigo, relacionamento contigo. A gente quer o Senhor na nossa vida. E a gente quer participar da tua vida também. Oh Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo castigo que estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Muito gratos nós estamos por isso. Nosso coração, Senhor, te agradece mesmo. Nós te adoramos por causa disso. Te adoramos por termos sido recebidos. Te adoramos pela salvação para hoje. Te adoramos pela salvação para amanhã. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos faz promessas para hoje e temos promessas para amanhã. Te agradecemos, Senhor, de verdade, porque a gente não podia, mas o Senhor fez. Que bênção, que bênção, que bênção. Eis aqui a nossa gratidão. Ó Deus, se tem alguém aqui hoje que está querendo fazer um acerto contigo, o Senhor está acertando contigo, perdoa mesmo, Senhor. Perdoa agora. Da alegria da salvação, enche esse coração do teu perdão, da certeza do abraço, da certeza do acolhimento, para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia.